Vem aqui comigo, vamos ser sinceros um com o outro. Quando você está passando por uma luta, você entra numa situação complicada, que você não entende o porquê que você está passando por aquilo, qual que é a sua primeira reação? Você agradece, você entende, você tem um discernimento? Ou você fica pensando, meu Deus, como que eu vim parar nessa situação e por que que eu não saio dela? O que que eu fiz para merecer estar vivendo ou passando por isso? Se esse é o seu caso, fica até o final do vídeo, que hoje tem uma lição muito legal, muito interessante, que eu creio que Deus vai falar com a gente e vai nos ensinar 4 lições muito interessantes para fases da vida como essa. Vem comigo! Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia tem aqui sempre uma palavra para você, com o intuito de te inspirar, de te incentivar a ler a Bíblia todos os dias. Basicamente aqui é uma Bíblia falada, né? Então você tem esse tempo do seu dia, no seu tempo, que você pode tirar ali uns minutinhos, 10, 15 minutos do seu dia talvez, para ler a palavra junto comigo e extrair lições, o que que Deus pode te ensinar naquela leitura que a gente está fazendo naquele dia. E você é muito bem-vindo para estar aqui. Aproveita, já se inscreve no canal, não perde aí os avisos. Como todo dia tem vídeo, todo dia o YouTube vai te avisar quando esse vídeo chegar. De sábado também costuma ter vídeos aqui com temáticas diferentes. Vai ter louvor aqui no canal também, você que gosta de louvor, de adoração, você que gosta de cantar em casa, assim, lá na sua sala, gosta desses momentos de falar com Deus, de adorar a Deus assim, vai ter aqui no canal também. Por isso que é super importante você ativar aí o sininho para você não perder todas essas novidades quando elas chegarem. Antes da leitura de hoje, vamos falar com o nosso Deus e pedir a Ele sabedoria para aquilo que Ele tem para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos visite nesse momento, abra a nossa mente, o nosso entendimento para que possamos entender a Tua Palavra e extrair dela lições valiosas. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, fale com a gente, abençoa quem está assistindo, abençoa essa pessoa na casa dela, a família dela, e nos ajude todos nós a sermos praticantes e não só ouvintes. É o que eu peço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos fazendo leitura diária da Bíblia, terminamos há pouco tempo o livro de Gênesis e estamos agora no livro de Mateus. Então a gente vai fazer uma leitura um pouco diferente. Já li a Bíblia de outras formas, eu vou deixar inclusive aqui em cima o vídeo que fala sobre isso, sobre outras formas de leitura da Bíblia. Então para essa leitura, para esse propósito, a gente vai estar sempre intercalando um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. E Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, onde nós vamos falar sobre Jesus. E para o capítulo de hoje nós vamos ler Mateus 4, e está escrito assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe ordenou: Sai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminhos do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim,
uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Esse capítulo é um capítulo muito especial. A gente pode observar ali que tem vários elementos. Ali está falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Ali também está falando sobre o que Jesus pregava, que era o arrependimento. Inclusive nós falamos isso ontem sobre João Batista, né? O que João Batista pregava, também o arrependimento, e Jesus aqui também dizendo sobre o arrependimento. E também Deus, o próprio Jesus ali chamando os primeiros discípulos, né? Eles estavam ali trabalhando. É interessante até observar isso, né? Que quando ele chama ali aqueles primeiros discípulos, eles não estavam ali de boas fazendo nada. Eles estavam trabalhando, um lançando a rede, o outro consertando a rede. Eles estavam ali trabalhando quando foram chamados por Jesus. Mas nesse momento, nesse vídeo, o que eu quero observar com vocês é sobre a tentação de Jesus. É um tema que muitas vezes a gente passa no nosso dia a dia, a gente não se atenta às vezes o que está acontecendo, aí a gente reclama, a gente murmura, a gente questiona Deus, a gente briga com todo mundo e não entende o porquê que estamos passando por aquilo. E essa passagem, ela tem algumas lições muito valiosas que, se a gente tiver um discernimento, né, no Senhor, no Espírito, o Senhor pode falar muitas coisas a respeito disso. Hoje eu vou falar 4, mas Deus pode até falar muito mais para você, se você estiver passando por essa situação. Quando a gente vê ali que o Senhor Jesus, ele foi conduzido, né, ali ao deserto, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, né, e ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. E aí o inimigo aparece e o tenta, né, vamos dizer assim. E aqui fica a primeira lição. O inimigo só vai aparecer na vida da gente em momentos de fragilidade, em momentos que nós estamos frágeis. Observe que Jesus só sentiu fome depois daqueles 40 dias. Ele teve fome. Eu não sei você, eu até o momento ainda não fiz um jejum de 40 dias. Mas fica pelo menos 3 dias sem comer alguma coisa. Só pão e água. 5 dias que seja. E 40. Imagina como devia estar o corpo de Jesus, porque ele também era humano. Como ele poderia estar debilitado. Ele sentiu fome. E nessa hora de fragilidade é quando o inimigo se apresenta para ele. E a primeira coisa que o inimigo vai falar para ele é: transforme essas pedras em pães. Por quê? Porque era a fome. O inimigo estava indo diretamente no ponto fraco de Jesus naquele momento. Então essa é a primeira lição que a gente precisa perceber quando a gente está passando por um momento de provação. Que nós somos tentados quando estamos fragilizados. Observe a situação ao redor, observe o que está acontecendo e observe se isso não tem a ver com o que você está vivendo agora. E Jesus também foi tentado num outro ponto muito interessante na questão do que se refere até mesmo ao poder, né? O próprio inimigo fala para ele, ó, lança-te daqui abaixo. E aí Jesus rebate o inimigo com a palavra. E depois, mais uma vez, o diabo vai lá e tenta Jesus também no quesito também de autoridade, falando assim, olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. E Jesus nega todas as propostas e todas as propostas são rebatidas na palavra de Deus. A lição que a gente pode tirar daqui também não são as propostas que vão tirar a gente da situação. Às vezes a gente está passando por uma situação bem difícil,
E aí vem alguém e dá uma proposta para a gente, olha, por que você não faz isso? Olha, por que você não procura alguma coisa assim? Olha, tentando dar soluções para resolver aquilo. Mas não são essas soluções que vão resolver aquela situação. Porque se Deus te conduziu até ali, é o próprio Deus que vai te tirar dali. Mas nesse momento a gente precisa perceber quais são as propostas que estão vindo para querer me tirar dessa situação, para querer fazer com que eu me desvie do meu alvo. E aqui a gente vem para a terceira lição, onde o próprio Senhor Jesus ele fala, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui a terceira lição, o que nos faz vencer essas situações é o quanto de palavra nós temos, o quanto de palavra de Deus existe dentro da gente. Porque se a gente não tiver essa palavra, é muito fácil a gente aceitar as propostas. Veja, o inimigo usou a própria palavra para tentar Jesus, e Jesus também rebateu com a própria palavra. Então não pense você assim, eu vou na igreja uma vez por semana, tá tudo bem, ou não vou na igreja, mas assim, eu tô bem com Deus se você não lê a palavra, se você não come dessa palavra, se você não medita nessa palavra, porque a própria Bíblia é o que vai dar o discernimento para você. É pela palavra que você vai vencer. Não é só assim o alimento físico, né? Porque Jesus ali, ele estava com fome. Às vezes a gente está com fome, a gente está fragilizado, e é nessas horas que mais da palavra a gente precisa ter dentro da gente, porque é com ela que a gente vai passar por esse vale. Por fim, a quarta lição. O Deus que te conduziu a essa situação é o Deus que vai tirar você de lá. Deus sabe até onde a gente aguenta, gente. Não se engane. Às vezes a gente pensa, mas não estou mais suportando essa situação. Mas Deus sabe que você não está suportando mais a situação. Mas Ele sabe até onde você aguenta. No final do texto, veja que quando o Senhor Jesus ele foi rebatendo ali as propostas do inimigo, chegou uma hora que ele foi embora. E os anjos vieram até Jesus e o serviu. Levou a ele o que ele precisava. Tirou ele daquela situação, ali daquela fragilidade. Então Deus sabe a hora de tirar a gente do deserto, porque o deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de provação, deserto é lugar de comunhão com Deus, deserto é lugar de termos intimidade com Deus. Jesus, ele estava assim com o Senhor, porque ele estava onde? Na palavra. Ele não estava comendo pão, mas ele estava comendo a palavra. Ele estava se alimentando da palavra de Deus. Vamos levar essas lições para o nosso dia a dia. E se a gente estiver passando por algo assim, vamos perceber o que Deus está querendo nos ensinar ali. Será que Deus ele quer nos ensinar a rebater todas as propostas e confiar nele? Será que Deus quer nos ensinar a nos levar mais profundamente na sua palavra? Sabe? Será que Deus quer nos ensinar, olha, você está muito frágil, você precisa se fortalecer, você está muito frágil, o inimigo está vindo, você está muito frágil, você precisa de discernimento. Será que Deus também quer nos ensinar de que a nossa hora de sair dali vai chegar, confiando nele? Eu coloquei você aí, eu vou te tirar dessa situação. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você em algum ponto. E se falou com você, compartilha aqui com a gente. Compartilha também com alguém que às vezes está passando por uma provação, está passando por um deserto, está se sentindo até solitário. Porque o deserto também é isso, viu, gente? Eu acrescentaria ainda uma quinta lição aqui. O deserto é um lugar de solitude. Não é um lugar para a gente se sentir solitário, mas é para a gente ficar a sós. É o momento que nós estamos sendo separados por Deus para sermos forjados, trabalhados ali. O próprio Espírito de Deus conduziu o Senhor Jesus até o deserto. E o próprio Deus mandou seus anjos para servi-lo no final da história. Vamos perceber isso também, se essa às vezes é uma lição importante, porque às vezes a gente se sente isolado, se sente sozinho, a gente questiona, mas poxa vida, ninguém me chama para nada, ninguém me procura, ninguém isso, ninguém aquilo. E às vezes o Senhor quer nos ensinar a termos essa solitude, a apreciarmos que a companhia que a gente precisa ali naquele momento não são das pessoas, mas somente dele, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Não perca. Tchau, tchau.